Olá pessoal, bem-vindos ao dia 62 do nosso plano de leitura da Bíblia aqui no Pneuma BR. Hoje a gente vai mergulhar em Levítico, Provérbios e Mateus. Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas vamos juntos nessa jornada e descobrir como tudo isso se conecta de uma forma incrível. Pois é, olhando assim de primeira, esses textos parecem mundos diferentes, mas a grande questão que vai amarrar tudo hoje é exatamente esta. Como é que essas três passagens se unem para contar uma única e poderosa história sobre o coração de Deus e o nosso relacionamento com Ele? Então, vamos lá. Nossa história começa lá em Levítico, com aquela questão fundamental sobre o pecado e a impureza. Como é que o povo de Israel podia se aproximar de um Deus que é totalmente santo? A resposta de Deus não foi o silêncio. Pelo contrário, ele deu um caminho bem claro, um jeito de fazer a reparação. Olha só, em Levítico 5 a gente vê que a culpa não vinha só de crimes enormes. Eram coisas do dia a dia, sabe? Tipo, ver algo errado acontecer e ficar quieto. Ou tocar em algo impuro, mesmo sem querer. Até mesmo fazer uma promessa da boca para fora. Tudo isso criava uma barreira com Deus que precisava ser resolvida. E a solução de Deus era muito mais do que um simples ritual. Era um processo. Olha só, primeiro, confessar o erro, dizer exatamente o que foi. Segundo, restituir, ou seja, consertar o dano e ainda acrescentar 20% em cima. E só depois disso vinha o sacrifício. Isso deixa bem claro, né, que para Deus a intenção e a ação de consertar as coisas sempre foram essenciais. Existe um nome técnico para isso que é propiciação. O objetivo de todo esse sistema era um só: restaurar o relacionamento que o pecado tinha quebrado. O sacrifício não era tipo um pagamento, sabe? Era mais como um caminho que o próprio Deus criou para cobrir a ofensa e permitir que a comunhão voltasse a existir. Beleza, agora a gente dá um salto e vê como essa ideia evolui. A gente sai lá dos rituais do tabernáculo e mergulha na sabedoria de Provérbios, que tira o foco do ato externo e coloca bem no que está dentro do coração. E, gente, aqui está o pulo do gato da nossa conversa de hoje. Esse versículo é uma bomba teológica. Ele não diz que os sacrifícios são inúteis, mas coloca eles no lugar certo. O que Deus realmente quer, acima de qualquer ritual, é um coração que ama e pratica a justiça e a retidão no dia a dia. E o texto continua nessa mesma linha. É muito fácil a gente se enganar, a achar que estamos fazendo tudo certinho, que os rituais bastam, mas o Senhor não olha só a aparência. Ele pesa o coração, ele conhece as verdadeiras intenções por trás de cada gesto. Existe uma diferença gigante entre o que a gente acha e o que Deus realmente vê. Ou seja, no fim das contas, o ponto é o seguinte: um sacrifício, mesmo mais perfeito, se for oferecido com um coração cheio de orgulho ou só para disfarçar uma injustiça, não é só inútil, chega a ser detestável para Deus. O porquê e o como a gente adora importam infinitamente mais do que o ato em si. E isso, pessoal, prepara o terreno direitinho porque a gente vai ver em Mateus. E então, a gente chega ao clímax da nossa história. É em Jesus que a gente vê tudo isso se encaixando perfeitamente. Ele é a resposta que Levítico apontava e o que Provérbios desejava. Jesus não oferece só um jeito de cobrir a impureza. Ele a remove completamente com um único toque. E olha que contraste incrível. Lá em Levítico, a regra era clara: o impuro contamina o puro. Se alguém tocasse em algo impuro, a pessoa se tornava impura também. Mas com Jesus, a lógica se inverte completamente. Uma mulher considerada impura toca nele e, em vez de ele se contaminar, é ela quem se torna pura. O poder dele reverte totalmente a contaminação. Tenta imaginar o drama dessa mulher. Por 12 longos anos, ela era ritualmente impura, ou seja, isolada da sua comunidade, do templo, de tudo. Ela era a própria imagem do problema de Levítico. Mas um único toque, um toque de fé, não só curou o corpo dela, mas restaurou a vida dela por inteiro. E o próprio Jesus faz questão de deixar claro que a chave para acessar esse poder todo é a fé. Ele pergunta direto aos dois cegos: vocês creem que eu posso fazer isso? A resposta positiva deles é o que abre a porta para o milagre. Não é sobre um show de mágica, entende? É uma resposta direta à fé que eles colocaram nele. E o capítulo 9 de Mateus é quase um trailer desse poder todo. Jesus não tem limites. Ele vence a própria morte, trazendo uma menina de volta à vida, ele restaura a visão, abrindo os olhos dos cegos, e ele liberta do silêncio, expulsando o demônio que fazia um homem ser mudo. Ele é a solução completa para o problema humano. Mas a história não para por aí.
Nos milagres, Jesus olha para a multidão ao redor e vê uma necessidade que vai além, conectando a compaixão dele a uma missão que chega até os nossos dias. E aqui a gente entende o que move Jesus. Não é exibição de poder, é compaixão profunda. Ele olha para as pessoas e vê como elas realmente estão, cansadas, perdidas, sem direção, como ovelhas sem um pastor. E o coração dele se comove com isso. E aí, olhando para essa necessidade gigante, Jesus faz um diagnóstico bem honesto. A oportunidade de ajudar, de trazer cura e direção, que ele chama de colheita, é enorme. O problema não é a falta de gente precisando, mas a falta de gente disposta a ajudar. Tá, e qual é a solução que Jesus dá? Não é criar um comitê, nem um novo programa. A primeira solução é a oração. Ele nos diz para pedir ao dono da colheita. Isso mostra que a missão começa e se sustenta na dependência de Deus. É Ele quem chama e capacita as pessoas para o trabalho. Olha, se essa nossa conversa de hoje fez sentido, se ajudou de alguma forma a conectar as escrituras, não se esqueça de curtir e de seguir o Pneuma BR. Assim a gente continua essa jornada diária juntos e essa mensagem pode chegar a mais pessoas também. E a gente termina com essa reflexão. As multidões de hoje, de muitas formas, continuam aflitas e desamparadas. Nós viajamos hoje desde o sacrifício em Levítico, passamos pelo coração justo de Provérbios e vimos tudo se cumprir no poder de Jesus. Então a pergunta que fica é, se a necessidade lá fora continua a mesma, como nós que experimentamos essa transformação podemos responder ao chamado para trabalhar na colheita?